Graças a Deus, irmãos e irmãs. Abramos a palavra do Senhor do Evangelho de Marcos, no seu 7º capítulo. Estarei lendo a última porção desse capítulo, a cura de um surdo e gago, a partir do verso 31 do 7º capítulo de Marcos. Mesmo assentados, vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, ele tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais se encomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Oremos. Pai querido, quero te louvar nesta hora, Senhor Deus, te agradecer pela tua bondade para conosco. O Senhor nos reúne mais uma vez para que em torno da tua palavra, Senhor Deus, possamos ser tocados, alimentados. E nós te agradecemos por isso e suplicamos que o teu Espírito Santo nos visite pessoalmente a cada um de nós e nos toque com a tua salvação, nos toque com o perdão, com tua graça, nos toque, Senhor Deus, com a restauração, nos curando das nossas enfermidades emocionais, físicas e espirituais. Nos acrescenta a fé, Senhor, no meditar desta palavra, por amor do teu nome, Jesus, nosso Salvador. Amém. Amados, esse texto bastante conhecido, mas está dentro de uma ação de Jesus de maneira especial, no meio de um povo também chamado por ele. Jesus passou aqui por Decápolis. Os estudiosos aí sabem o que significa Decápolis, são 10 cidades, ok? O ângulo decapolígono aí são 10 lados. Decápolis, polis, em grego é cidade. Então ele passou por uma associação de 10 cidades, estados, cidades gregas. Aqui está anunciado o Evangelho não só aos judeus, aos palestinos, mas também aos gentios. Aqui o Senhor Jesus faz a introdução da sua palavra, da sua mensagem, da sua salvação, do seu ministério também aos gentios. O Senhor Deus sempre esteve pregando, se manifestando, se mostrando a todos, não só a um grupinho, não só aqueles que se acham povo de Deus, não só aqueles que se julgam especiais demais. Não, Deus sempre foi o Deus de todos. Ele quis sempre estar sendo importante e relevante a todos. E aqui, ele permanece por um bom tempo. É só nós vermos a sequência no capítulo 8, de 1 a 10 especial. Ele fica ali naquela região, daquelas 10 cidades gregas, por um bom tempo, ali ministrando, pregando e curando. E aí nós vemos nesse 8º capítulo a segunda multiplicação dos pães e peixes. Então não só a palavra de salvação, mas também ali estabelecia a sua compaixão daquelas ovelhas perdidas, além de Israel, aos gentios. Também, efetivamente, na área social, havia muita fome ali. E ali Jesus, ele faz o quê?
ele anuncia a futura missão mundial da igreja. Então não é só o povinho, chamado povinho de Israel, né, conforme Isaías 43, o vermezinho de Jacó, mas a todos que a partir desse chamado do povo escolhido, que ele possa ser reconhecido como Deus, o Deus verdadeiro. Deus chama assim um povo, como ele chama cada um de nós, para ser conhecido entre todos. E aqui o Senhor Jesus, podemos dizer que ele inaugura então a missão mundial da igreja, né? Hoje a sociedade, os governos discutem sobre a segurança alimentar do planeta. No Brasil, inclusive, os dados aqui bem atualizados, a segurança alimentar no Brasil cresceu bastante nos últimos anos, mas ainda cerca de 9 milhões de pessoas ainda passam fome no Brasil, só no Brasil, 9 milhões. Você já pensou nisso, 9 milhões? Porque às vezes a gente fica assim tão perdido com as quantidades, com os numerais, a gente esquece de que são 9 milhões de pessoas passando fome, que não tem a segurança alimentar resguardada. Isso é obrigação não só do governo, mas também deve nos chamar a atenção. E Jesus aqui nos ensina isso. Então não só ele vai levar essa palavra de redenção, se nós olharmos um pouquinho antes lá, a sua ação efetiva com a mulher sírio-fenícia, a mulher síria, de origem síria, mas que também era grega, morava naquela região, e o Senhor faz o seu milagre na vida dela e conversa com ela. O Senhor se manifesta de maneira especial a essa mulher, mesmo ela reconhecendo que não fazia parte do chamado povo de Deus, mas Jesus a inclui também na sua mensagem de salvação. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui para a gente pensar. Às vezes nós pensamos tão toscamente, tão egoisticamente na nossa vida e não olhamos do lado. Eu acho que precisamos pensar. Foi o que Jesus fez. Ele saiu do seu reduto ali, da sua região onde ele morava, e começou a alçar voos, andâncias maiores, né? Porque a necessidade também era muito grande. Essa região de Decápolis é a mesma onde acontece a cura do endemoniado de Gadara, região onde havia muitas criações de porcos, né, considerados impuros pelos judeus. Ou seja, o Senhor esteve nessa região também, que havia um grande preconceito. Lá só tem aquele povo pagão lá, e lá Jesus foi lá, e lá também fez milagres, expulsou demônios, né, outro contexto da ação de Jesus, além de alimentar o povo, curar as pessoas e expulsar demônios. Essa realidade ainda existe? Ou apenas é do passado, não existe mais? Ou nós apenas não enxergamos isso? Vamos ao texto. Trouxeram um surdo e gago a Jesus e suplicaram que pusessem as mãos sobre ele. Aqui mais uma vez nós vemos aqui que esse homem, ele recebeu a atenção, o carinho de quem? De uns amigos. Jesus está lá, olha, o mestre, o Messias está aí, está passando entre nós, e temos aqui o nosso irmão que ele é surdo e gago. E se alguém pode fazer alguma coisa por esse homem, é Jesus. Vamos lá. E esses amigos então se reuniram, esforços, e levaram, e não só colocaram esse homem na presença de Jesus, mas rogaram, suplicaram, quase que imploraram. Foi uma coisa assim, feita de qualquer jeito. Está aqui, ó, se vira aí, pelo menos uma coisa eu fiz, está aqui uma cesta básica. Não é de qualquer jeito. Eles suplicaram. Jesus, põe tuas mãos sobre ele. Então aqui tem a atenção, o carinho de uns amigos que levaram-no até o Senhor e rogaram por ele. Rogaram por ele por uma necessidade real. Precisamos de amigos assim.
precisamos ser amigos assim. Alguém que rogue por nós e nós roguemos também. Quantos amigos nós temos? Já pensou em alguns aí, né? Você tem orado a Deus por eles. Geralmente, eu acho que amigos não te enchem uma mão. Verdadeiros amigos, aquele que te ouve e você também fala e às vezes temos ranca, as dificuldades. A gente critica o outro, ele também é criticado, e é uma coisa assim. Nós temos poucos amigos. Mas esses poucos amigos, nós nos importamos em que nível por eles? Rogamos por eles? Nós colocamos eles no altar do Senhor e suplicamos a Jesus que os abençoe com salvação, com graça, com cura? Porque às vezes nós ficamos tão diluídos em nosso cotidiano, em nossa rotina, em nossa vida, no nosso projeto de vida, que nós não nos importamos com o nosso próximo. Olha que o Senhor Jesus sempre privilegiou isso. E olha que eu acho que foi isso que o levou para a cruz, inclusive, dentre outras coisas. O se importar com o próximo. Rogaram por ele, por uma necessidade real. Nós precisamos ser amigos assim. Às vezes, não sei se isso já incomodou você, mas muitas vezes já me incomodou. Às vezes estamos num momento de culto, de adoração, uma palavra maravilhosa, e eu falei, puxa vida, se o meu amigo X estivesse aqui também ouvindo essa palavra, nesse momento gostoso, nesse banquete espiritual, quem sabe ele seria tocado e encontraria-se com Jesus. Várias vezes já me peguei pensando assim, e fazendo planos. Quem são seus amigos? Nos importamos com eles nesse nível? Nesse episódio, nessa experiência, fica claro e evidente que reconheciam a importância da imposição das mãos de Jesus sobre esse amigo. Lembramos aqui da bênção da imposição das mãos de Jacó sobre José e seus filhos, lá em Gênesis 48. A imposição das mãos, o toque. Não é uma coisa mística, é uma questão de carinho, de bênção, do abraço, do toque físico. Às vezes nós damos choque nos outros. É porque você está um estresse assim, no limite. Mas aqui é o carinho, olha, a posição das mãos é algo que o Senhor nos legou para abençoarmos uns aos outros. Lembramos também da bênção especial que Jacó queria receber de seu pai. E a bênção não era nem para ele, era para o seu irmão, mas ele achava que era muito importante. Ele sabia que se o pai dele o abençoasse, ele seria muito próspero, muito abençoado, teria uma porção especial na sua vida espiritual. E ele brigou por isso. Brigou pela bênção do seu pai, enganou o seu pai. E conseguiu a bênção. Conseguiu enganar seu pai. Você pode revisitar os textos, Gênesis lá. Ele usou de estratégia, claro que com a ajuda da sua mamãe, que tinha predileção do filho Jacó. Aqui eu só quero ressaltar a importância da imposição das mãos, que vem junto com a história do povo de Deus, da experiência do povo de Deus com o seu Deus. O toque é muito importante, o carinho é muito importante. E então aqui podemos ver que além desse toque de Jesus, Jesus vai além disso. Jesus vai além da intimidade do toque das mãos. O povo diz, Senhor, põe as suas mãos sobre ele. Aqui também fica ressaltado a dificuldade que os religiosos tinham em chegar perto das pessoas que padeciam, que sofriam, porque eles achavam que eram pecadores, e o religioso não pode tocar o pecador. Aí se ele fizer isso, ele vai ter que passar por um ritual de purificação. E aqui Jesus quebra todo esse protocolo. E as pessoas percebem, olha, toca ele, Jesus, porque ninguém queria tocar. Ninguém queria pôr a mão naquilo. Jesus tirou aquele homem da multidão. Jesus não fez diferente. Ele tirou aquele homem da confusão.
Domingo passado nós meditamos uma situação bem idêntica a essa. Jesus tira o homem da confusão porque ele quer tratar com esse homem na pessoalidade, na individualidade, não apenas no total, não no meio da multidão. Aqui Jesus nos mostra que Ele nos conhece na individualidade de cada um de nós mesmo, no meio da multidão Ele sabe quem nós somos. Eu lembro que domingo passado eu falei de uma imagem que eu tenho, olhar um trânsito cheio de centenas de carros parados lá, e que cada carro tem 1, 2, 3, 4 pessoas lá, que pessoas com quem o Senhor se importa, que são especiais para Ele. Nós precisamos ter esse olhar divino, de olhar no grupo, no meu grupo de amigos lá de 30, 40, 50, 100, 500 pessoas com quem o Senhor se importa. E eu preciso pensar em colocar cada um deles no altar do Senhor, apresentar a Jesus para eles. E Jesus tirou esse homem da multidão, colocou ele à parte, e de maneira diferente, não seguindo aqui o modus operandi, coloca os dedos nos ouvidos. Não sabemos se tinha lavado o ouvido no dia anterior, né? Mas Jesus não se importou com isso. Enfiou o dedo nos ouvidos, uma coisa inédita. E não só isso, tocou a língua do homem com a saliva dele, da língua aí, botou lá e tinha saliva na língua dele. Algo assim diferente. E Jesus queria o quê? Escandalizado? Não, mostrar que, olha, eu amo e não tenho nojo de você, eu quero tocar você, eu quero que você tenha caminho comigo, tenha intimidade com você, eu quero que você tenha comunhão comigo, porque eu te conheço na intimidade. Não só o seu físico, eu conheço a sua alma, o seu espírito, o seu pensamento, o seu pensar. Aqui Jesus está ensinando os sacerdotes a como lidar com as pessoas, com aqueles que, entre aspas, são chamados, tidos como pecadores, que são excluídos da sociedade. Nós precisamos aprender com Jesus a incluir a todos na sociedade. Essas atitudes físicas acompanham o milagre da cura, mas não são a causa dela. Não é porque Jesus curou, tocou o dedo lá e tocou a língua, foi isso que salvou, que curou a pessoa. Não foi. A cura já aconteceu lá no céu, porque o Senhor cura quem Ele quer, perto ou longe. É só olharmos aí a situação da mulher cirofenícia, que procurou Jesus desesperadamente. No texto anterior, minha filha, Jesus tem demônios, peço que o Senhor me ajude. E ela teve fé em Jesus. Quando você for para casa, vai estar tudo resolvido. Ou seja, Jesus não precisa nem colocar o dedo nem na nossa vida, no nosso olhar, no nosso ouvido e na nossa língua. Não, é só nós termos fé que tudo pode mudar. Então não é a questão só do toque. É assim que Jesus fez assim, tem que fazer assim. Eu já vi umas besteiras aí, pessoas que têm umas regrinhas para fazer alguns milagres. Agora eu sei como é que a gente faz isso, tal, como é que cura, como é que aprende tal dom, é assim. É assim. Cria-se regrinhas. São pontos requisitos para a religiosidade mórbida, morta, sem sentido. O Senhor quer que nós vivamos de fato na integralidade da nossa comunhão com Ele, sem regrinhas que não fazem sentido nenhum. Ele quer que nós vivamos de fato coração, nos importemos uns com os outros, E Jesus, Ele curou aquele homem, não foi por causa que Ele tocou, colocou o dedo no ouvido ou sua mão na língua da pessoa, mas porque Ele quis, porque do céu veio a sua vontade, a sua misericórdia. Na sua ação, Jesus disse Efatá, que quer dizer abre-te. É uma palavra em aramaico que significa abre-te para a vida. Chega de ficar no seu
seu mundinho, no seu casulo, abre-te para a vida, porque a vida está aí, e é linda, maravilhosa, porque eu criei todas as coisas. O Salmos 19, que nós lemos hoje, que a Sara lê hoje. Abre-te para a vida, para uma vida diferente, para o meu mundo, não o seu mundo. Mundo egoísta, das diferenças, da exclusão, das suas coisas, dos seus pensamentos, da sua forma de entender, inclusive, a religião. Abre-te para a vida. Abre-te, efatá, meu jovem, abre-te, começa a falar, começa a ouvir. Eu fico pensando assim, como é que era aquele homem antes da cura? Ele era surdo e gago, quer dizer, ele não ouvia nem o que ele falava, mas ele era gago, ele nem sabia que era gago. Mas isso é engraçado, né? Pode rir, é verdade, é engraçado mesmo. Surdo e gago, quer dizer, os outros sabiam que ele era gago, mas ele não sabia, porque ele era surdo, né? A não ser que ele ficou surdo depois, e ele era gago, ele sabia, né? E Jesus abriu ele para a vida, passou a ouvir. Acho que ele nem ficou sabendo que ele era gago, porque ele foi curado, tanto da surdez como da gagueira, né? Isso é fantástico. Abre-te. Às vezes estamos presos em algumas coisas pequenas, na nossa gagueira, com os nossos pecados, com nossos pensamentos tão pequenininhos, e nos prendemos e ficamos como gagos, porque não estamos ouvindo direito a palavra de Deus. Porque se nós apenas ouvirmos e não colocarmos no coração, para nada aproveita. Nós temos que ouvir e obedecer a integralidade que o Senhor vai nos libertar, vai nos abrir para entendermos a ação de Deus. O Senhor Jesus abriu os ouvidos daquele homem para que pudesse ouvir, tirou o empecilho da sua língua para que pudesse falar, e falar não de qualquer jeito, falar desembaraçadamente. Não de qualquer jeito, sem empecilho algum. O Senhor libertou aquele homem para uma vida livre, para ouvir a palavra de Deus e para falar dela também. E isso sem empecilhos, sem pormenores, sem distração, sem ruído, sem pecados. E o que ficou notório nessa ação de Jesus, verso 37, último versículo, maravilharam-se sobremaneira, ficaram muito felizes, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Ele é perfeito. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele faz as coisas completamente. Não faz somente ouvir os surdos, mas também falar os mudos. Ele faz completamente as coisas. Ou seja, não tem meia bênção com Jesus. Ele nos visita de maneira graciosa, com bondade e misericórdia. E tudo começou pela ação dos amigos. Ai, quiséramos nós termos amigos assim. E que nós sejamos amigos assim. Se tem poucos amigos, eu também. Mas que sejamos relevantes a esses poucos amigos, para que sejam abençoados como nós temos sido. Que Deus abençoe. Amém. Vamos partir para a Santa Ceia do Senhor, louvando a Deus daqui a pouco com o hino Faz-me Chegar.